um marco muito importante para o cristianismo, né, para o cristão, pessoa que acaba se convertendo, é o batismo, né? O batismo quando você morre para o mundo e vive para Deus, aquelas coisas que a gente já sabe, que a gente já lá, desce, sobe, essas coisas que você já sabe. Para mim também foi muito importante, foi um momento marcante na minha vida, e não foi só marcante porque eu fui batizado, não, foi marcante por outros motivos que eu vou te contar agora. Naquela época, eu lembro que a gente morava em Nova Iguaçu, Figueira, minha família toda de lá, e a gente marcou na época de ir todo mundo junto, porque a igreja para me batizar não era aqui em Nova Iguaçu, Figueira, pertinho, não. A igreja para me batizar foi lá em Vila Leopoldina, em Caxias, longe demais. Nossa senhora, era muito longe, era terrível ter que acordar todo dia cedo, todo domingo cedo para ir para a escola dominical com meu pai. Era para uma criança daquela minha idade, era terrível. Mas foi importante meu tio com meu avô na época. Vou até fazer aqui uma homenagem a ele. Aqui, ó. Ô, diz com Ju. Vou até usar o chapeuzinho aqui em homenagem ao meu avô. Nem cabe que eu tenho a cabeça grande. Vou tentar aqui, tá apertando tudo. Mas vamos lá. Nossa senhora, tá doendo. Nossa senhora, não, desculpa. Deus. Nosso Deus. Então naquela época eu resolvi ir com meu tio e meu avô junto. E nós íamos pra lá, a gente tinha que ir pela. Como é aquela rodovia? Que até hoje tem, ela não saiu de lá. É a Washington Luiz, isso, Washington Luiz. A gente tinha que ir pela Washington Luiz na época. Só que, tipo assim, eu era novo e meu tio tava dirigindo. Se meu tio tava dirigindo e eu tava no banco de trás e da frente, imaginei o que, ó. Meu tio sabe o caminho. Lógico que ele vai saber o caminho. Nossa, tá vendo? Ele vai saber o caminho, ele sabe a direção correta pra onde tem que ir. Eu vou deixar ele à vontade, deixar ele dirigindo. Pra mim, já sabia, não preciso falar nada, ele vai dirigir, ele vai pro local certo. Ele sabe onde que é a igreja. Tudo bem, a gente foi pela Washington Luiz, foi indo. Só que passou do ponto que normalmente eu lembrava que meu pai entrava. Eu falei, poxa, estranho. Meu pai normalmente entra ali. Meu tio foi direto, mas ele deve saber, tá dirigindo, mais velho que eu, tem carteira de motorista, eu não tenho. Tem 10, 11 anos de idade aqui, vou ficar quieto na minha e deixa ele dirigindo. Aí meu tio foi dirigindo, continuou indo. Nada de jantando no caminho. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo aqui? Aí eu não sei o que aconteceu comigo, acho que o papai disse, eu tô com o meu coração. Eu falei assim, ô tio, você tá indo aonde? Eu falei, tô indo pra sua igreja, por quê? Mas tio, já tá andando há muito tempão, a gente tinha que tentar lá atrás. Por que você não me falou? Eu falei, eu sei que o senhor sabia a direção certa. Resumindo, a gente teve que ir lá. Tava chegando em Xerém para dar a volta toda para poder ir para a igreja de novo. A gente perdeu muito tempo. Eu lembro que naquela época, quando eu cheguei na metade do final do culto, já tinha sido, acho que naquele dia antes de batizar 6 ou 7 pessoas, já tinha ido a 5ª pessoa, eu tinha chego ainda no local. Eu cheguei rapidão, coloquei a roupa, meu pai com a cara de bravo, o que aconteceu, meu? Você tá atrasado, meu Deus, você tá fugindo, você não quer se batizar não, você só falar. Eu falei, não pai, é que meu tio errou o caminho. Mas ele não sabia, meu pai acabou falando antes de me batizar, mas ele não sabia o caminho, você foi com ele porque você ia falar pra onde que ele ia entrar. Eu falei, interessante, eu não sabia. Mas enfim, aí acabou que deu tudo certo, eu fui lá e batizei, disse sim e tal, fui pra baixo, pra cima, entrou água pra no meu nariz, naquele não esqueço que meu pai não botou a mãozinha aqui, eu fui direto, aí não teve respiração, entrou água, foi tristeza só, mas foi bom que naquele momento eu, de fato, eu morri pro mundo e nasci pra Deus. E pra você ver como é que é importante ter... vou tirar isso aqui, gente. Nossa, doeu. Isso é importante, seguir na direção certa e saber o caminho que você está seguindo. Porque não adianta a gente seguir no caminho e também não saber para onde está indo o nosso caminho. Nós sabemos o caminho certo. Só que a gente não fala, a gente não ajuda aquela pessoa que também está procurando um caminho e está sem direção, não sabe para onde ela está indo. Sendo que você ali é o GPS naquele momento. Você pode ajudar uma pessoa a encontrar o caminho dela. E é mais ou menos isso que o Esdras fez nessa lição. Ele ajudou o povo a ir pelo caminho certo, pela direção certa. Porque o povo não tinha direção. Então ele foi lá e ensinou, conforme as leis dos judeus, ao povo seguir a direção certa. A direção certa era a direção e a vontade de Deus. E a gente vai falar muito hoje sobre essa lição, sobre a vontade de Deus. A palavra vida que a gente está estudando, que é a revista que a gente está estudando, a gente está na lição 6 hoje, e a gente vai falar sobre caminhando na direção certa.
Por isso que eu fiz aquela historinha no início, da direção, entendeu? Tudo com o título, brincado. Então, a gente vai falar sobre caminhando na direção certa. Nosso texto base está lá em Esdras 7:10. Eu vou ler rapidinho só o Esdras 7:10, para você se situar mais ou menos do que a gente vai falar. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Qual é a diferença entre correr e andar? E caminhar, na verdade. Correr e caminhar, qual é a diferença? Pensa aí. Pode falar, fala agora. Isso. Concordo com você. Concordo com você, meu jovem mancebo. Eu fiz alguns adendos aqui, não sobre só metabolismo, sobre saúde física, porque os dois são bons para a saúde física, andar e caminhar e correr. Só que um você vai conseguir atingir seu objetivo mais rápido e o outro um pouquinho mais devagar. O seu objetivo, no caso, seria... algumas pessoas seriam emagrecer, outras pessoas seriam ter uma melhor disposição na sua respiração, etc, no seu caso. Eu fiz aqui alguns adendos que eu acho até interessante também sobre correr e caminhar. Os dois vão por exemplo, se você estiver traçando um caminho, algum tipo de direção, os dois vão te levar para o lugar que você quer ir. Correto? Beleza. Só que um vai te fazer chegar mais rápido. O outro vai fazer você demorar um pouquinho mais para chegar. Só que quando você chega mais rápido, você vai chegar o quê? Mais cansado. Você vai chegar um pouco mais cansado do que se você fosse caminhando. Outra coisa também, quando você vai correndo, você não consegue perceber e apreciar onde você está indo. Você não consegue sentir muita dor. Às vezes você está correndo e dá uma pisadinha numa pedrinha, mas continua, porque você não sentiu que você está no pique, está rápido, você acabou não sentindo nem as pedras no caminho e tal. Você não consegue também apreciar bem a vista que você está, você não consegue observar as pessoas, você está ali correndo porque você está focado numa direção, você está largando o braço e esquecer o resto. Quando você está caminhando, como é que você faz? Você vai trotando devagarzinho, tal, você pisou, opa, pisei no negócio aqui, doeu, para, dá uma olhadinha. Você acaba observando mais as coisas em volta, começa a perceber mais as coisas, as pessoas, os lugares, a paisagem. Se o sol tá bonito, se não tá, se a árvore tá cortada, se não tá, você vê os cachorros no chão fazendo besteira na terra. Você observa tudo, você vê um salão aberto, você vê uma pessoa de máscara, você vê uma pessoa sem máscara, você começa a perceber mais as coisas e sentir mais caminhando. E essa é uma diferença básica entre correr e caminhar. Nossa lição está falando que é caminhando em direção certa. Quando você pensa em caminhando, você pensa em algo natural, né? Você está andando. Quando você está andando, vivendo, e nesses tempos que as coisas se resumem mais em quem é mais veloz que o outro, a gente não pode esquecer que o que é importante, na verdade, não é se você é mais rápido ou ser mais devagar. O que é importante, na verdade, a direção que você está indo, essa que realmente importa. Não adianta a gente sair correndo atrás das coisas que a gente tem para fazer e não saber se aonde estamos indo é realmente é o local que a gente tem que ir. A nossa direção é a longo prazo, ela vai demorar um pouco mais. E ela sendo a longo prazo, a direção correta é fundamental para você não chegar no final cansado, desgastado, sem esperança, desanimado, desmotivado, que é o nosso caso. Você tem que saber o que você está falando, você tem que ter certeza do que você está falando. E esse é algo fundamentalíssimo para você. E é importantíssimo, antes de você caminhar na direção certa e querer engajar pessoas a caminhar na direção certa, você tem que saber em que caminho você vai ter que andar. E para isso, conforme vamos basear na lição, a gente tem que saber a vontade de Deus. Eu não sei o que você pensou, mas na minha cabeça a primeira coisa que vem quando eu penso em vontade de Deus, a primeira coisa é aquela assertiva, aquela decretiva, sabe? Aquela coisa que é a vontade de Deus, porque Ele é soberano e é isso, ponto. Isso é a vontade de Deus. A primeira coisa que me vem na cabeça é essa vontade. Afinal, é a vontade de Deus. Afinal, isso é a vontade de Deus. O que Ele quer é isso, ponto. Uma coisa não ditatorial, perdão, mas decretiva é essa palavra, decretiva, uma coisa que é aquilo e ponto. Em Efésios 1:11, a gente aprende um pouco sobre o que é a vontade de Deus, que está escrito mais ou menos assim, um trechinho que eu separei aqui, que faz todas as coisas segundo a sua própria vontade.
tá? E lá em Jó 42:2, ele fala, tem uma parte que ele fala mais ou menos assim: sei que, eu anotei para vocês e vou ler, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Embora a vontade de Deus seja soberana, a gente consegue ir para duas vertentes aí. A primeira, que é a vontade oculta, e a vontade revelada. É que Deus escolheu revelar uma parte da sua vontade pela Bíblia. Quer ver um exemplo? Por causa dessa vontade revelada de Deus, nós podemos saber que roubar é errado. Entende? Que adulterar é errado. Que matar é errado. Isso é uma parte da vontade de Deus que foi revelada. Também outra parte que foi revelada por Jesus Cristo é amar nossos inimigos. A partir do momento que Deus revelou isso pela gente, pelos homens que estavam aqui e pela Bíblia, nós entendemos que uma das vontades de Deus é que nós amemos uns aos outros, que nós não odiássemos nosso inimigo, e por aí vai, que nós nos arrependemos das nossas coisas erradas. Isso são as vontades de Deus reveladas. E uma das principais é que a gente se arrependa dos nossos pecados. E nós sabemos que é pecado. Você que é cristão, você sabe muito bem o que é errado, o que é certo. Até a pessoa que não é crente já tem um senso de moralidade muito grande. E a gente sabe o que é errado, o que é certo. E que uma das suas maiores revelações para o mundo foi Jesus Cristo, que morreu por nós para nos salvar. E conhecer a vontade... Achei legal, porque conhecer a vontade de Deus... a gente reconhece que, embora a gente tenha o poder e a capacidade para desobedecer os mandamentos de Deus, nós não temos o direito de fazê-lo. Tem uma outra face da vontade de Deus que a gente vê na Bíblia, que é aquela que é permissiva, sabe? Ou é a perfeita vontade de Deus. Que, por exemplo, é claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Claro que não. Mas só que é igualmente claro que ele permite ou decreta a sua morte. Em 1 Timóteo 2, versículo 4, que eu vou ler para vocês, que é mais ou menos não, é assim. Vamos lá, 2:4. Cujo desejo, vou ler o 3 melhor. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre nós, entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Minha versão é diferente, eu vou ler de novo porque ficou meio estranho. Há um só Deus, um só mediador. É porque eu já sabia de uma forma, eu lembrei de uma forma, eu estava lendo do outro, então misturou tudo. Vamos lá. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode ficar, às vezes, até preocupado, até mesmo obcecado, dependendo do caso, de querer encontrar a verdade de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade das nossas vidas. Eu não sei o que ele quer, caramba, eu não sei. E se a gente continuar buscando aquilo que está oculto, a gente não sabe, e aquela decretiva, aquela que a gente acha que Deus é bravo demais, a gente está numa busca errada, uma busca sem direção, uma busca tola. Deus não escolheu revelar esse aspecto da sua vontade para nós. E a gente vai fazer o quê? E o que ele quer que nós saibamos já está nas escrituras, já foi passado, transmitido por gerações para a gente e chegou até a gente, que é o que foi revelado, o que nós falamos, é aquela coisa, aquela vontade perceptível revelada de Deus, é viver segundo a vontade de Deus, assim como é revelado nas escrituras, e ela pode ser resumida como: seja santos, porque eu sou santo, lá em 1 Pedro 1, 15, 16, acho que é isso. Então, viver de acordo com a vontade que já foi revelada é o nosso principal objetivo. Essa é a nossa direção. E foi isso que Jesus fez. O que Deus já tinha revelado para ele, que ele tinha estudado as escrituras, porque ele, como um bom escriba, caramba! Um bom escriba, caraca! Bom escriba, escrevia lá, mas ele não só escrevia, ele também ensinava, ele também fazia outras coisas lá para o rei. Ele não era só um simples escriba. Na verdade, você sabe o que é escriba? Caramba, que trava-língua pra mim. Acho que é por causa do aparelho, só pode. Você sabe o que é esse? Acabou caindo o meu tripé aqui com trava-língua. Foi o trava-língua do escriba. Eita! Enfim, outra coisa também que atrapalhou nesse trava-língua por causa do escriba é minhas anotações, porque eu nem entendo. Aqui, ó. Eu mesmo não consigo entender o que eu escrevo. Aí eu acabo ficando olhando assim toda hora, porque eu faço assim, ó.
Eu não tô entendendo o que eu escrevi. Mas vamos lá, vamos voltar. Você sabe o que é escriba? Então, eu peguei aqui, eu pesquisei na internet, eu notei aqui, para pegar a definição, não a definição que a gente sabe, que a gente aprendeu na igreja, que a gente aprendeu com o pastor, que a gente aprendeu com o nosso professor de BD, tal. Peguei aqui uma direta do Google, um novo dicionário. E ele fala assim, o escriba, ele era o responsável por ler e interpretar a lei dos judeus. E outra coisa, no sentido figurado, o funcionário ele apenas copiava textos. Escrivão, é tipo um escrivão, sabe? E antigamente, e na parte antiga, a parte figurada, ele era só um escrivão. E na parte, como na forma antiga, era a pessoa encarregada de escrever, deixa eu ler aqui minha cópia, de escrever aquilo que editavam ou copiava textos manuscritos. O cara que copiava. Só que o lance aqui do nosso amigo, nosso amigo, desculpa, a gente tá segurando na mão agora, do nosso amigo aqui, que a gente aprendeu, que a gente está lendo, falando sobre ele, o escriba, o Esdras, nossa senhora, o Esdras, ele não era só um simples escrivão, não, nada disso, né? Esdras, na verdade, foi, além de escriba, ele foi um sacerdote, e foi esse camarada aí, como você já viu nas lições anteriores, foi ele que liderou os exilados, o grupo de exilados judeus para voltar a Jerusalém. Que você provavelmente vai saber e sabe, o significado do nome de Esdras tem dois significados, né? Tem o primeiro é o que a gente normalmente fala que é ajuda, help, ajuda, e o outro é como se fosse Jeová ajuda, sabe? Esses são os significados do nome de Esdras. E se encaixa certinho com o que ele fez com o povo de Israel, né? E naquela época, Esdras, inicialmente ele foi enviado para ir para Jerusalém pelo rei, agora que é o negócio, Artaxerxes. Carioca é difícil falar com X, né, cara? Pastor, me ajuda aí depois. Artaxerxes. Esse rei aí que você vai ler na Bíblia lá em Esdras 7:8. Depois você dá uma lidinha lá. Esse camarada aí. Depois você dá uma lidinha. É o Artaxerxes I. O objetivo inicial da ida para Jerusalém era que ele avaliasse ali as condições, né, as civis, as religiosas do povo judeu. E que do povo judeu que estava habitando ali naquela área, né, nas regiões circunvizinhanças ali, com o fim de poder estabelecer algumas reformas que eram necessárias da época. E Esdras, cara, ele recebeu uma autoridade tremenda naquela época, porque ele podia fazer nomeações lá dentro, ele podia conseguir recursos, ele tinha o direito de conseguir bens, e fazer alguns tipo de incentivos fiscais, sabe, para realizar os serviços do templo. Aí o que ele fez? Ele reuniu um grupo de exilados, aí depois de todo mundo lá jejuar e orar, ele liderou esse grupo e partiu lá para o território de Judá. Só que quando ele chegou lá, ele se deparou com uma comunidade muito pobre, sabe? Muito pobre, e não só pobre financeiramente, também pobre de cultura, muito atrasada na cultura em relação aos judeus, que eles estavam estabelecidos já lá na Babilônia. Vamos lá, não vamos perder muito foco não, porque essa vida de Esdras, você tem que saber o que aconteceu. Eu tô falando só no introitozinho, porque tá acabando a lição, mas é só pra gente entender mais sobre a vida de Esdras. Aí aqui, no nosso versículo 7, que a gente já leu no início, que é o texto base da nossa lição, ele fala assim: pois eles tinham decidido estudar a lei do Senhor e obedecer a ela, e ensinar os seus decretos e estatutos do seu povo. E por isso que a gente está falando tudo sobre a vontade de Deus, para entender o que é a vontade de Deus, para saber o que é a vontade de Deus. E o autor aqui deixa eu abrir aqui a lição, aqui na Palavra de Vida, ele faz os três tópicos. Por isso que a gente está falando sobre a vontade de Deus. É porque eu acabo me perdendo, porque eu começo falando um assunto em cima do outro, mas vamos focar aqui. O primeiro ponto era a disposição a conhecer a vontade de Deus. Nós já conhecemos a vontade de Deus, a que foi revelada para nós. Não importa a que está oculta ainda. A que está oculta a gente não tem que saber. A que está revelada a gente já sabe. E a gente acabou de falar um pouco sobre isso. A gente precisa também ter o segundo ponto que o autor, o pastor Cláudio, né? Claudemir, bonito nome. O segundo que ele fala aqui é a habilidade de transmitir a vontade de Deus. E Esdras, ele tinha 3 pontos da vida dele, acho que 3 objetivos principais da vida dele, que eu anotei aqui, que ele queria fazer. Primeiro era estudar a palavra de Deus, lógico, ele estava estudando, obedecer às instruções de Deus e ensinar
seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Ele acabou ele permitiu que a palavra de Deus, eu anotei aqui, eu estou lendo para vocês rapidinho, porque a cabeça de Israel é muito boa. Ele permitiu que a palavra de Deus transformasse seu caráter e seu comportamento de modo que ele pudesse influenciar de outras pessoas. E ser cristão, acho que ser cristão e ser até professor da EBD, e seja também o nosso método de ensino da igreja, que a gente estava até antes desses adventos de 2020 e continua em 2021, está acontecendo com o Brasil e o mundo, que é essa pandemia. Nós estávamos fazendo ECB, que é a Escola de Capacitação Bíblica, que era justamente para isso, para a gente formar líderes e ir avante nesse crescimento da igreja, e não só da nossa igreja, mas sim do evangelho em todo. É muito importante a gente viver o que prega, né? E quando eu tô falando aqui, tem coisa que com certeza, cara, eu não sou perfeito, acho que ninguém é perfeito. Tem coisa que você faz errado, tem coisa que você sabe que você faz errado, tem coisa que você se arrepende. E essa é a nossa caminhada, esse é o nosso processo de santificação, vivendo e aprendendo, errando e consertando, e vendo o que está errado, e vendo nossos defeitos, nossas falhas. E o caráter, e aqui no terceiro ponto a gente fala sobre o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. E como a gente já falou, a gente tem que saber primeiro o que é a vontade de Deus. A gente já sabe o que é a vontade de Deus. O segundo, a gente vai ter que ter a habilidade de transmitir a vontade de Deus. A gente está tendo, a gente está se capacitando, a gente está lendo a Bíblia, a gente está estudando cada vez mais, a gente está querendo crescer na vontade de Deus. Vista o que o pastor ele coloca aqui, é que Deus não queria chamar atenção para ele, mesmo sabendo que ele provavelmente discursava muito bem, ele falava muito bem, tinha uma oratória boa, sabia o que estava falando, diferente da gente, que a gente a gente vive aprendendo. Ele tinha realmente um dom ali de Deus, da palavra, e também estudioso demais da palavra. A gente peca muito sobre isso, sobre estudar a palavra e falar melhor. É um ponto que todos nós temos que sempre aprimorar. E pela forma que ele falava, todos ali em volta conseguiam enxergar a vontade de Deus, sabe, no discurso dele, no caráter de vida dele, porque o discurso estava alinhado ao caráter, a vida dele, sabe? E ele termina fazendo esse adendo agora com a atualidade da nossa igreja, da igreja em si, que eu não vou falar por o que eu vejo, porque eu não vejo, graças a Deus eu não vejo isso, mas ele vê em alguns momentos as pessoas que existem, sabe, mas não querendo atenção para o alto, mas sim atenção para ele, sabe, para a pessoa, e quer as atenções, os aplausos para ele, não para Cristo, não para Deus. E é isso que ele acaba vendo, deve ser por vivência dele, acontecer isso nas igrejas. É um fato muito triste, só que eu não posso falar uma coisa que eu não vejo. Graças a Deus, a igreja que eu congrego, mesmo não estando indo presencialmente, eu não vejo isso. Eu sei que pode até ocorrer, mas não percebo. Então não posso falar isso da nossa igreja. Enfim, e da mesma forma que ele conseguiu concluir com sucesso a missão dele, eu espero, e o autor também espera, e Cristo espera, nosso pastor espera, e todo mundo espera que a gente também consiga ter essa habilidade de ensinar e ser apto a falar da palavra de Deus também, e moldando a cada dia, como o autor próprio falou, aqui no finalzinho, moldando a cada dia nosso caráter até os padrões, os padrões daquele que nos chamou, que é Deus. E para pensar e agir, as perguntinhas aqui que sempre tem na lição. Vamos lá, primeira: você tem buscado conhecer a vontade de Deus em sua vida? Você tem? Pensa aí. Você tem aperfeiçoado seus dons para a obra de Deus? Você tem melhorado cada vez mais? Você que toca aí na igreja, o pessoal aí do louvor, estão pensando em aperfeiçoar cada vez seus dons? O pastor tem pensando em aperfeiçoar cada vez mais seu dom na palavra aí da correção, o pessoal da tesouraria, o pessoal da mídia, os diáconos, enfim, todo mundo da igreja. Eu temos pensado em aperfeiçoar nossos dons, talentos para a obra de Deus. E a última pergunta aqui, que é a chave, crucial: o que tem faltado para expressarmos o caráter de Deus em nós? Joga aí a sua. Diz aí, o que está faltando para a gente expressar o caráter de Deus sobre nós? Eu vou pensar aqui comigo e você pensar com você, ó. Bye bye, tchau, até a próxima.